Agora vamos usar as palmas agora, bem? Ficar mais animado, vamos acordar, vamos estar dormindo ainda. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse povo santo, eu quero ver, esse povo santo, eu quero ver nessa igreja como esse, eu quero ver, eu quero ver esse povo santo, eu quero ver esse povo santo, eu quero ver nessa igreja como esse. Reserva com a choré, sentir o poder de Deus, a saciedade da filosofia, era o mistério de Deus. Venha logo, isso se for te acender, pois Jesus apareceu, é esse fogo que eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver aqui nessa igreja como esse. Quando o povo saiu do Egito, no deserto caminhou, veio na frente do monte, e com ele ajudou. Tinha um arco no fogo, e deu mandar para escurecer, e aquele era fogo, faz o Satanás morrer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse povo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver essa igreja como esse. Amém? Deus seja louvado, tá bom? Vamos assim? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. No meio da igreja de passear. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. No meio da igreja de passear. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. O coro de anjos aqui chegou, vieram acompanhando o meu Senhor. A mensagem está posta e não volta mais. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. No meio da igreja de passear. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. A essência do amor Ele deixou aqui. Aquele cheiro suave vai me fazer feliz. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. No meio da igreja de passear. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Então vem, igreja. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja de passear.
Pai dos meus irmãos, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que puderem, abram suas Bíblias, livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Uma palavra bem conhecida de todos nós. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, talvez, da pessoa menos visada nessa história. Amém, meus irmãos? Vou ler só o versículo 2 e o versículo 3, amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, ou a esposa de Naamã, disse a esposa de Naamã: tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua língua. Até que, irmãos, por que eu disse que talvez a pessoa menos evidente nesse texto, mas a que teve mais importância nessa história? Uma menina, a qual ela só é citada assim, uma menina, não tem nome citado, não se fala mais nada a respeito dela. A única coisa que o texto traz informação é que ela veio cativa de uma das guerras que Naamã, como general do exército do rei da Síria, liderando o seu exército, foi vitorioso. Já começa uma peculiaridade que não era normal, eles usarem uma menina tão jovem. Alguns estudiosos dizem que ela tem entre 7 e 12 anos de idade. Não era normal, geralmente eles aproveitavam os jovens, moços de 16 e 20 anos, já era forte, já poderia servir como escravo ali, né? Então geralmente eles pegavam pessoas assim, jovens, ou algumas mulheres já maduras para ajudar as suas esposas, seus afazeres, mas criança era muito difícil acontecer. E até então parece que é só uma coincidência, mas as coisas de Deus nada é por acaso. Tudo tem um propósito diante do Senhor. Tudo que acontece nas nossas vidas, na vida dos servos de Deus, ainda que às vezes parece só uma coincidência, está traçado pelo Pai da eternidade há muito tempo antes de nós imaginarmos. E essa menina, ela vai nos trazer vários ensinamentos que é preciosos para as nossas vidas, principalmente nos dias que nós vivemos. Primeiro que eu fiz questão de contar para nós vermos a diferença. O nome Naamã, contando com o título aqui, né, que começa o título, é Naamã é curado da lepra. Naamã é citado nessa passagem que conta a história dele 13 vezes. E a menina, que nem nome tinha, citado apenas 2 vezes. 2 vezes apenas. Mas olha, a primeira coisa que eu aprendo, e eu acho maravilhoso com essa menina, que nem o nome é citado, sempre vou falar isso, ela não deixou as circunstâncias, ela não deixou o ambiente tirar a essência dela. E se nós formos para pensar, meus irmãos, ela tinha todo o motivo do mundo para querer que Naamã morresse. Se nós olharmos a naturalidade de nossos dias hoje, o certo talvez até eu e você sempre bateu primeiro, né? A espada está aqui pertinho, mais perto de mim, então já coloco no mesmo barco. Talvez eu e você, na situação dessa menina, ia pensar: eu quero que esse camarada morra. Foi lá, destruiu o meu povo,
liderou aquele exército, consumiu todo mundo, talvez familiares, pai, mãe, irmãos, primos, tantas coisas mais, tantas pessoas que essa menina amava, e aquele exército foi lá liderar por Naamã, talvez até Naamã, que era general, mas naquela época não era igual hoje que às vezes o líder, ele só comanda, não, naquela época era espada na mão também e ia para a guerra. Talvez até Naamã tinha ceifado a vida de algum desses parentes dessa menina, mas ela não deixou nada disso atrapalhar a sua essência. Aí começa a ter sentido por que logo uma jovem, uma menina tão jovem, adolescente ainda, talvez nem adolescente ou criança, vai parar logo na casa de Naamã. Ela vai falar uma expressão muito maravilhosa. Ela vai falar: e disse esta sua senhora, tomara, ou em algumas traduções está Oxalá, quem dera, enfim, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Veja que é como se fosse do nada ela solta essa fala. Poxa, como que, falando mais abertamente, como que esse general, como que Naamã, como que o seu esposo, como eu queria que ele pudesse estar diante do profeta que está em Samaria, o certo, ele restauraria dessa lepra dele. E isso é muito curioso, meus irmãos, porque hoje, quantas vezes está aqui nosso amigo que está mais nessa área, envolvido nessa área, e tem muito mais propriedade para falar do que nós, quantas vezes, em situações diversas, uma pessoa de um acidente, ou seja lá o que for, poderia até mesmo ser salva, mas hoje a naturalidade é a pessoa tirar o celular e filmar, em vez de tentar ajudar de alguma forma, tentar fazer alguma coisa, talvez por dia, quantas vidas poderiam ser salvas, mas as pessoas preferem muito mais tirar o celular para gravar, para botar numa rede social, do que às vezes ele estender a mão e tentar ajudar de alguma forma. Mas essa menina vai fazer essa exclamação, e a esposa prontamente ouviu aquilo dali, com certo coração, ainda que nós imaginamos que a lepra de Naamã era o início da doença, né? Era o início da doença, até porque se ele tivesse um estado avançado, ele não conseguiria exercer sua função, que é a lepra, né? Ela ia limitando cada vez mais o seu hospedeiro, digamos assim. A esposa ouve essa fala dessa menina, entra no coração dela e prontamente ela chama, assim que Naamã chega em casa, ela vai e conta tudo a Naamã. E ele, por certo, se alegrou, se encheu de esperança e vai ali até o rei, que era a quem ele tinha que dar obediência, e o rei prontamente, veja que Naamã, ele está cercado por pessoas com boas ideias, com boas intenções, com bons conselhos, porque primeiro a esposa ouviu aquela menina falando, poderia muito bem não acreditar, até porque era uma escrava, não dá muita ideia daquela menina, até porque era criança, mas ela prontamente ouviu tudo ali, no seu coração brotou uma chama de esperança. Logo depois que Naamã ouve a história, ele também podia muito bem, estava numa posição de conforto, era abaixo do rei, talvez a pessoa de mais autoridade naquela época, naquele povo, mas ele também surge uma chama de esperança. Ele vai falar com o rei, que também poderia simplesmente encerrar o assunto e não liberar Naamã, mas prontamente ele fala: não, vou te dar carta, você vai, quando chegar lá você mostra, falar que eu te enviei, e vai acontecendo a história, meus irmãos. E daí para frente, esses dois versículos que nós falamos, não se fala mais da menina, mas olha a importância dela. Primeiro, ela não deixa todo aquele ambiente mudar a sua essência. E nos nossos dias isso tem acontecido muito. Tem pessoas, eu vi uma expressão que eu achei interessante, pastor. Tem pessoas que é camaleão. Ele está aqui no meio de pessoas mais humildes, ele fica ali também se passando por humilde, se passando por uma pessoa simples, mas quando ele chega num lugar, num ambiente que tem um nível mais elevado, ele já quer ser um grandão, ele já quer fazer a diferença. Ele está aqui num ambiente de culto, de louvores maravilhosos, ele fica aqui dando de crente, dando de servo de Deus, mas quando vira a esquina ali, ele já está no meio de outro povo, de outra correntela, às vezes cantando, às vezes tomando alguma coisa, uma bebida, seja lá o que for. Então tem muitas pessoas que se dizem
dias hoje, nos dias atuais, que na verdade são camaleão. Ele se adapta no ambiente que ele tiver, ele se projeta daquele mesmo jeito que as outras pessoas, quando na verdade nós deveríamos, o primeiro ensinamento dessa vida para nossas vidas hoje, é nós não perdermos a nossa essência. Nós podemos muito bem estar aqui no ambiente de culto e daqui a pouco nós vamos para os nossos trabalhos, nossos afazeres, e vamos lidar e vamos encontrar com vários tipos de pessoas. Talvez um drogado, talvez uma pessoa que de 5 palavras, 10 é um palavrão, é uma coisa suja, que é o jeito da pessoa mesmo, não tem dificuldade nenhuma, desde que eu e você continue sendo luz. Desde que eu e você continuamos com a nossa essência, que foi o Senhor que plantou nos nossos corações, porque um dia eu e você já fomos transformados. Então nós não podemos ser crente camaleão. Ela não deixou nada daquilo ali acontecer, não deixou o ambiente, não deixou a situação dela, que agora ela não era mais talvez uma menina ali que poderia brincar com seus parentes, seus familiares, seus primos, vamos imaginar aqui, está no anseio da sua família ali. Hoje ela estava numa situação de escrava, mas mesmo assim ela libera uma palavra que no final vai glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, por que eu acredito que o texto não faz questão nem de citar o nome da pessoa, mas um ensinamento muito grande? Hoje em dia, infelizmente, a própria palavra vai dizer que sua mão esquerda fizer, sua mão direita fizer, sua esquerda não precisa saber. Mas hoje está tudo diferente. Hoje, se eu não gravar o que eu estou fazendo, se eu não publicar em alguma rede social, se eu não tiver a plateia ouvindo e vendo e admirando aquilo dali, não serve. Talvez eu tenha a oportunidade de ajudar, de estender a mão para uma pessoa que não tem ninguém vendo, eu até deixo passar batido. Afinal, cadê as curtidas? Cadê depois alguém vai chegar no meu ombro, Gilmar, rapaz, que coisa boa que você fez? Eu vou publicar isso aqui no Face, eu vou botar isso aqui no Instagram. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Na verdade, a cada dia que passa, o povo, grande parte, não pode generalizar, porque sempre vai haver os remanescentes, sempre vai haver os fiéis, sempre vai haver os servos valentes do Senhor. Mas hoje em dia, infelizmente, a grande maioria é crente camaleão. É difícil falar isso, porque se nós olharmos tanto do evangelho, como se diz evangelho, ou que bate no peito e fala que é servo de Deus espalhado por aí, mas se você começar a observar um pouquinho, você vê que não é nada daquilo. Está complicado. Está tão complicado. Eu não sei se os irmãos partilham da mesma experiência que eu. Às vezes você vai convidar uma pessoa para participar de um culto como esse, ou um culto à noite, ou um evangelismo, igual o irmão fez aqui, vai ter culto tal dia, sexta-feira, todo final de... Está difícil. Às vezes você vai na maior das boas intenções convidar uma pessoa e a pessoa já vem com 10 pedras. Eu, crente, ir lá para aquela igreja, pastor é tudo isso. Crente é tudo assim, bota todo mundo no mesmo saco e está todo mundo igual. E muitas das vezes, meus irmãos, infelizmente, falta palavra nas nossas mãos para a gente defender, porque grande parte das pessoas vem nos atacando, às vezes o convite que a gente faz, com verdade, a gente sabe que infelizmente acontece, mas eu louvo o nome do Senhor por ter pessoas ainda como essa menina, não foi reconhecida aqui, ninguém sabe quem é ela, ninguém sabe o nome dela, é citada apenas 2 vezes, simples como uma menina, mas ela mudou a história de um grande homem de Deus, que se tornou um homem de Deus, foi Naamã, uma autoridade muito grande naquela época. Se não fosse essa menina liberar essa palavra tão simples, que dá-nos a entender que veio do coração dela, não tem explicação, ela do nada ela soltar pela frase, meus irmãos. Eu fico, muitas das vezes quando eu vou estudar a palavra, vou ler, estou meditando, é como se o Senhor me levasse lá naquela situação, e é como eu estudando aqui, era como se eu estivesse ali sentado ou em pé do lado, vendo esse negócio de sangue, certo? Eu imagino que ela falou com tanta felicidade e esperança no seu coração. Quem dera que o meu Senhor tivesse dito com profeta, o certo é restauraria da sua alegre. E a vida daquele homem é transformada, meus irmãos. A vida daquele homem é transformada. Ela estava ali na situação de escravo, mas não deixou aquela situação de escrava, talvez, vamos botar nos dias de hoje, talvez em algum momento da nossas vidas vamos estar presos de alguma
mas que nós não possamos deixar de ser instrumentos de Deus para libertar outras vidas que estão presas no pecado, estão presas nos vícios, estão presas em tantas coisas que há aí fora. Que os ambientes não nos transformam. Mesmo crente fiel que a gente é aqui dentro da igreja, eu aprendi uma coisa muito importante que eu vou levar para a minha vida toda. Tem um pastor amigo meu que sempre fala: irmãos, aqui está tudo maravilhoso, nós cantamos, nós ouvimos palavra, mas agora nós vamos orar aqui, cada um para sua casa. E dali para fora é importante, porque é muito fácil, irmãos. Eu sou uma pessoa que junto com os irmãos estão vivendo. Isso é simples demais. Eu dar glória, eu cantar, eu levantar a mão, eu pular, eu querer falar mais alto que todo mundo. É fácil. Eu demonstro quem eu quero ser. Mas você ser de fato. Às vezes você está numa situação e passa alguém de longe te olha, rapaz, olha o pastor Salmo lá, orando no mendigo. Estou usando de exemplo, né? Rapaz, olha o Marivaldo lá no churrasco dele, entregando churrasquinho, mas evangelizando a secretaria. É isso que é a essência que a gente não pode perder, independente do ambiente. Meus irmãos, quando nós citamos, é uma palavra simples, bem resumida, mas nós possamos aprender com essa menina. Fazer sem precisar de plateia, ajudar independente da situação, sermos instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas, independente se vai ter alguém olhando, aplaudindo, independente, se tiver, amém, mas se não tiver, melhor ainda. E quem precisa ser exaltado, quem precisa ser glorificado, é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? É uma palavra assim, mas é o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos amanhã. As palmas, louvem o nome do Senhor. Pastor Sal, glória a Jesus. Aleluia, gratidão demais, Deus abençoe. Irmãos, vamos estar em pé e vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos estar diante de Ti com ação de graças e glorificação ao Teu nome por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo privilégio de amanhecer com vida e com saúde na Tua presença. Te agradecemos também por essa grande oportunidade de reunidos como irmãos e famílias, poder adorar ao Teu nome, cantar louvores a Deus, ministrado hoje pelo nosso irmão Joquinha, poder ouvir a palavra do Senhor ministrada pelo nosso irmão Gilmar. Deus, nós te louvamos pela Tua presença, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, por tudo que o Senhor já fez a cada um de nós e certamente por tudo que o Senhor ainda há de fazer a cada um de nós. Nosso coração é seu, Deus, o Senhor sabe disso. Por isso, nessa manhã nós te louvamos, por isso trazemos diante do Teu altar a nossa devoção e a nossa entrega. Oramos com muita gratidão no coração por tudo que o Senhor tem feito. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça e reine com todos que aqui estão, não só hoje, mas até a vida do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém, meus irmãos. Está encerrado. Deus abençoe. Até amanhã, lá na Dura Forte Novos.